Então eu preciso te dizer hoje, siga em frente, confie, espere em Deus. Quando tudo parece contrário, se lembre de Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós vivemos em um mundo onde o caos parece ser a regra. O sofrimento, ele é um visitante constante. Mas há dias em que nós olhamos ao nosso redor e às vezes até nos perguntamos: onde está Deus nisso tudo? Mas então a palavra do Senhor ecoa como um sussurro em meio ao barulho da vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui está uma verdade que desafia a lógica humana. Nem tudo que acontece é bom, mas tudo pode ser transformado para o bem. Você precisa entender hoje, Deus não desperdiça dor, Ele não ignora lágrimas, Ele não se ausenta nos desertos da existência. O que parece ser um desastre hoje, na eternidade pode se revelar uma peça fundamental do plano de Deus para a nossa vida. A filosofia humana, ela busca muitas vezes dar um sentido à razão, mas a fé, ela encontra sentido exatamente na confiança. Enquanto o homem quer entender para crer, Deus nos chama a crer para entender. Quando nós confiamos que Ele tem um propósito maior, nós conseguimos atravessar as sombras sem temer, pois nós sabemos que mesmo na noite escura tem uma aurora preparada para nós. Veja que a história da humanidade, ela é repleta de aparentes derrotas que, nas mãos de Deus, tornaram-se, na verdade, vitórias inesperadas. José, por exemplo, ele foi vendido como escravo, mas ele se tornou governador. Davi, ele enfrentou gigantes, mas se tornou rei. Jesus, ele foi crucificado, mas ressuscitou para dar vida a todos nós. Se hoje você se sente em meio a um capítulo difícil da sua história, se lembre que o autor da vida ainda não terminou de escrever a sua história. O que nesse exato momento parece ser a sua ruína, na verdade pode ser simplesmente o alicerce da sua redenção. O que parece ser o fim pode ser apenas o novo começo que Deus está preparando para a sua vida. Então eu preciso te dizer hoje, siga em frente, confie, espere em Deus, pois em Deus até mesmo os vales mais profundos nos levam às montanhas mais altas. Há um propósito que supera toda dor. A grandeza de Deus não está apenas em sua capacidade de criar o universo com uma só palavra, mas em sua habilidade de transformar até mesmo as cinzas da nossa vida em algo glorioso e para a glória dele. O Deus que você serve governa a eternidade, caminha com você no presente. Se hoje você está enfrentando uma perda, um fracasso, uma incerteza, não permita que esse desespero escreva o ponto final da sua história. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é aquele que pode ressuscitar a sua esperança hoje. O que hoje parece ser somente um túmulo pode ser um solo fértil de um novo começo na sua vida. Romanos 8 e 28 não é apenas um convite à passividade, mas é uma confiança ativa. Não significa que nós devemos nos conformar com a dor, mas que nós podemos enfrentar com a certeza de que Deus está escrevendo algo maior para nossas vidas. O seu sofrimento, eu preciso te dizer hoje, não é em vão. As suas lágrimas não são desperdiçadas, o seu clamor não fica sem resposta. Mais uma vez eu digo, levante-se, respire fundo, continue caminhando. Deus já viu o final da sua história e ela termina em redenção. Cada luta será transformada em força, cada ferida em testemunho, cada lágrima vai ser transformada em júbilo, em nome de Jesus. Aqueles que amam a Deus jamais caminham rumo ao fracasso, mas caminham rumo à glória. Acredite nisso, creia nisso, viva isso. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus.